Eu falei, ó, o 86 nos interessa, a gente vai fazer uma proposta para eles. Falei, tudo bem, não tem problema, pode fazer proposta e a gente vai conversando. E a gente apresentou um projeto de jogo, o Fluxo, como hoje, querendo ou não, o Fluxo no primeiro split era visto como um time parte de baixo da tabela. Depois que a gente fez o primeiro split e do Mundial, a gente já está sendo visto como parte de cima da tabela. Então, fala, rapaziada, mais um Papo de Kings na área aqui. Hoje eu tô com ele, professor Paulo Neto. Vamos aqui falar tudo da história desse cara, da história do Fluxo no Fut7, né? Ele que muita gente não tem noção, mas é um cara que ele até 2 anos atrás era profissional do Fut7, então ele se aposentou, já entrou na modalidade, já virou treinador, meu amigo, já tá na Kings League, já foi pro Mundial aí, então... Paulo, meu irmão, primeiro, agradecer pela moral. Obrigado por ter parado seu tempo aqui para falar com a gente aqui da Casa da Kings, né? Trazer um pouquinho da sua história e do Fluxo. Então, queria, meu irmão, agradecer novamente e que tu falasse aí um pouquinho, né, sobre como foi essa transição, como foi esse fim de carreira, porque até em 2023, né, você jogou seu último campeonato ali, acho que pela Ponte, se eu não me engano, e agora tu já é treinador, enfim, já conquistou muita coisa, já viveu muita coisa agora fora do campo. Conta um pouquinho para a galera um pouco da tua história aí. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando aí com vocês. Vamos lá. Meu nome é Paulo Neto. Como você disse, eu parei de jogar profissionalmente Fut7 em 2023, que foi na Ponte Preta. Inclusive, a gente perdeu o Campeonato Paulista. A gente foi vice-campeão em 2023. Queria ter encerrado com o título, mas chegamos na final, isso que é importante. Joguei Fut7 durante 12 anos, né? Antes do Fut7 joguei futsal profissionalmente, joguei futebol de campo também, mas a minha história de sucesso era o Fut7, né? Passei por todos os clubes grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Engemon, enfim. E em 2023 mesmo, quando eu não estava pensando em parar, na verdade, né? Eu estava, claro, eu já estou com 41 anos, eu estava com 39 na época, e aí o Luizão, que hoje é supervisor do Real Elite, ele estava no Corinthians jogando, e o Corinthians estava sem treinador para o ano de 2024. E a gente sempre foi muito amigo, e eu sempre tive uma leitura muito boa dentro de campo como jogador, né? Na verdade, a minha principal qualidade dentro do campo era essa parte tática. Então, todo mundo, a maioria das pessoas falava, não, você vai ser um bom treinador, não sei o quê, mas eu não estava me preparando ainda para virar treinador. Claro, sou formado em educação física, tenho alguns cursos de análise de desempenho, de treinador, mas eu ainda não estava me preparando ainda para ser treinador. Inclusive, em 2016, eu fui auxiliar do Juninho, que é preparador físico da Laude hoje no Corinthians, no futsal. A gente foi campeão da Liga Nacional. Eu estava estagiando no Corinthians naquela época. E aí, por alguns problemas pessoais, enfim, eu tive que largar essa carreira momentânea, né, do esporte, de dentro de quadra, e fiquei só jogando futsal. E aí o Luizão fez o convite para mim em 2023, perguntando se eu não queria assumir o Corinthians em 2024 como treinador e ele de auxiliar. Eu falei, Luizão, eu não sei se eu estou preparado ainda psicologicamente falando, né? Mas eu comecei a analisar, já estava mais perto do fim do que do começo no futebol, né? Eu falei, vou encarar esse desafio. Aí o Pablo, que era... Já começa grande, né? Porque o Corinthians... Na verdade, assim, eu pulei na frente de muita gente, assim, né? Eu sei que tem muitos treinadores que estão estudando, querem uma oportunidade, só que a oportunidade apareceu para mim, eu falei, vou aproveitar, se der certo, deu, se não der, paciência, eu vou ver onde não deu certo, vamos estudar, enfim, vamos fazer, vamos arriscar. Aí eu e o Luizão, a gente começou a tomar conta do Corinthians em 2024, eu como treinador, o Luizão como auxiliar técnico, disputamos 3 campeonatos, a gente foi campeão de 2, e a Copa do Brasil de futsal a gente perdeu nas quartas de final para o time do Jardim, que era uma excelente equipe. Só que no meio do ano, minha esposa engravidou do segundo filho, eu tive alguns, não problemas pessoais, mas algumas questões pessoais que eu resolvi encerrar momentaneamente minha carreira como treinador no Corinthians, que eu não estava psicologicamente preparado, para falar a verdade. Era muita coisa, o treinador ele é responsável por muitas coisas, né? Então, e eu sentia um pouquinho falta da válvula de escape que eu tinha quando era jogar futebol. Quando você está no jogo ali, por mais que seja um negócio sério, mas é um lugar que você se descontrai, de lazer, que você consegue deixar algumas coisas lá, e como treinador você carrega muita coisa, né? Do extra-quadra, do time, da gestão, enfim. Isso aí estava me consumindo bastante psicologicamente, eu falei, vou encerrar agora. Então eu trabalhei no Corinthians até junho de 2024,
Inclusive, até retornei um pouquinho para jogar em 2024 pelo Corinthians, mas joguei pouquinhos jogos. E aí, em 2025, esse ano, quando, na verdade, no final do ano passado, quando teve a Kings, já comecei a me interessar, assistir os jogos. O Andreas, que jogava comigo no Corinthians, naquela época, ele saiu do Corinthians para ir para a G3X, ele estava nessa dúvida se ele iria, se não iria, enfim. Graças a Deus ele foi, deu tudo certo para ele. E aí eu comecei a acompanhar a Kings, eu vi que a Kings ia vir para o Brasil. Inclusive, eu quase me inscrevi como jogador no draft. Eu comecei a inscrição, mas aí precisava colocar alguma documentação aqui e ali. Eu falei, depois eu faço, e aí no final eu perdi a inscrição. Beleza. E aí quando eu perdi a inscrição, eu falei, a oportunidade passou, vamos esperar, vamos ver se a gente consegue entrar de uma outra forma. Mas até então não tinha tido convite de nada, sondagem de nada, e tava esperando, de repente, ajudar algum time treinando só, queria estar no meio para conhecer mesmo, né, a Kings League. E aí, faltando 10 dias pro draft, o draft era numa segunda-feira, numa sexta-feira da semana anterior, o Diego, que é o Drotti, nosso manager, ele entrou em contato comigo, eu não conhecia ele, falou, sou o Diego aqui do Fluxo, sou o manager do Fluxo, eu queria saber se você quer ser o nosso treinador. Eu falei, vou pensar, isso era uma sexta-feira à noite. Falei, mas preciso da resposta até amanhã, sábado, porque a gente precisa fechar a comissão até domingo para começar a pensar no draft. Aí ele me fez a proposta financeira, me falou que como que ia ser a comissão técnica, ia ser o Pedrinho auxiliar, o Pedrinho eu já conhecia de jogar contra, mas não de trabalhar junto. O Gabriel, o preparador físico, eu não conhecia. E o Jé, que é o preparador de goleiro, eu já conhecia de jogar junto. Só que como ele chegou no meu nome, o Fluxo, ele estava um pouco perdido nessa parte de montagem do futebol para a Kings League. O Fluxo é uma instituição muito grande, né, da parte dos games, tudo, só que eles ainda estavam procurando como montar o time. E o Alex, como ele é o diretor de toda a operação do Fluxo, ele estava responsável por montar o time da Kings também. E ele trabalhou muito tempo no Corinthians. E ele falou, preciso achar alguém do Corinthians que eu conheço do meio do futebol. E ele foi atrás do Carlinhos, que hoje é o treinador da Loud. Falou, Carlinhos, a gente está montando o time do Fluxo para a Kings League, você quer ser o treinador? Aí ele falou, olha, eu não posso assumir essa responsabilidade, porque ele estava em transição de carreira também, é com outro emprego, não sei como que vai ser a demanda do outro emprego, mas eu posso ver de te ajudar. Ele falou, não, tudo bem. Aí o Carlinhos entrou em contato com o Luizão de novo, e o Luizão me indicou pro Carlinhos, que me indicou pro Alex, me indicou pro Drotti. Então foi meio que nessa sequência. E aí o Carlinhos ficou como meu coordenador técnico no Fluxo, o Luizão me indicou para ele, aí o Drotti veio atrás de mim, e aí, graças a Deus, até hoje eu consegui permanecer no Fluxo, né? Que doideira, velho. Que doideira. Porque assim, a gente vai até falar disso depois, né? A gente vai entrar um pouquinho na campanha do Fluxo, na montagem de elenco, enfim, de tudo isso. Mas assim, você veio de não um jogador porque perdeu o prazo ali do draft e tal, para ser um treinador que foi bater na semifinal do Mundial de Clube, né? Então, meu irmão, que doideira, que massa saber dessa história. Então, e ainda tem um detalhe que queria falar, né? Já que a gente tá falando ainda do primeiro split ali, você, obviamente, né? Ninguém tinha dimensão do que ia se tornar, a gente só teve uma palhinha quando aconteceu a final, né, da Nations, porque você viu o Andreas aí saindo para jogar pela G3X lá no primeiro Mundial de Clubes, mas até lá a gente não tinha metade da mídia, né, que a gente teve depois, quando chegou a Copa do Mundo e quando começou o primeiro split. E aí, meu irmão, tu entra nessa barca e do nada os caras falam assim, agora tu vai dar treino e tu vai treinar com Zé Roberto. Um cara que é tipo, porra, gigantesco, né? No Brasil, na Alemanha, enfim, exemplo de atleta, de atleta mesmo, né? Não só de jogador, mas de atleta. Queria que tu contasse pra galera um pouquinho como foi dividir ali, né? Principalmente no primeiro split, como foi dividir um pouquinho o dia a dia e a rotina com um cara desse tamanho, velho. Então, a história do Zé é interessante também, porque assim, na primeira reunião nossa com o Fluxo, o Zé se apresentou, né, o Zé, o staff dele, toda a diretoria, a gente fez uma reunião de apresentação de todo mundo. Então, a gente estava nessa apresentação de todo mundo, e o Zé já estava no Fluxo, ele era a primeira pessoa contratada do Fluxo, vamos dizer assim. E nessa reunião o Zé falou, olha, eu quero ajudar de alguma forma. Não sei se jogando, não sei se comissão, como que eu quero, mas eu quero estar com vocês, né. E eu falei, Zé, eu quero muito que você jogue, né, porque por toda a sua história, enfim, capacidade técnica não se fala, a parte de campo não se fala, de experiência, a parte física ele se cuida muito,
mas a gente precisa saber o quanto que você vai conseguir treinar com a gente, estar junto, porque o Zé tem milhares de compromissos fora aqui. Falou, não, a gente vai dar um jeito, eu quero estar com vocês. Inclusive, o draft foi numa segunda-feira, ele disponibilizou a casa dele no domingo, para a gente fazer um treino, chamar os atletas do draft para ver, enfim, algumas coisas que a gente já conhecia, para dar uma olhada em alguns atletas. A gente foi lá, ele abriu a casa dele, espaço, abriu o memorial para a gente, enfim. Foi uma super recepção. Então, ele acolheu bastante a gente. Só que a gente não conseguiu dar muita sequência para o Zé por causa da agenda dele. Ele não conseguia ir em muitos treinos, porque ele estava viajando, ele viaja demais, enfim, por causa do trabalho. Mas no pouco período que a gente ficou junto, tanto dentro de campo, uma pessoa exemplar, não questionava nada, obedecia, não é que obedecia, mas respeitava a fala do treinador, do preparador físico, enfim, escutava, sempre dava uma opinião aqui e ali, mas de boa, bem tranquilo. Só que ele teve um jogo só na Kings League, né? Foi o primeiro jogo, foi a estreia, que foi a participação dele. E jogou pouquinho, porque ele não estava conseguindo vir treinar muitas vezes com a gente. E aí ele resolveu ficar mais nos bastidores. E aí ele ajudou muito a gente, em palestras motivacionais dentro do vestiário, nas fases que a gente estava mais precisando, né, de um apoio, né, externo, porque a gente não começou bem o campeonato, a gente começou com uma derrota e 2 empates, e aí a gente precisava ganhar um jogo de qualquer jeito, senão praticamente a gente ia estar fora do campeonato. Aí o Zé veio com uma palestra motivacional dentro do vestiário, abraçou todo mundo, deu aquela palavra de incentivo. Isso aí ajudou demais, né, a mim como comissão e aos jogadores dentro de campo. Então o Zé ele teve uma participação bem bacana, né, não dentro de campo, mas essa participação extra-quadra dele foi fundamental para a gente no meio do split. Que vocês se classificam ali para o Mundial, e aí eu queria perguntar a você, assim, porque apesar de ser uma modalidade muito nova para a gente, para os espanhóis não é, né? Os caras têm 5 splits lá, com mais 3 Copas, então você conseguiu notar algo de diferente ali no confronto que você teve com os times espanhóis? Eu sei que você deve ter estudado os times antes, né? Mas vendo ali em loco, observando coisas que você só observa dentro de quadra, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você conseguiu aprender para trazer para esse segundo split, ou você acha que o que a gente já tem por aqui é suficiente? Não, então, os espanhóis, a parte tática deles é muito boa, assim, né? O brasileiro tem a parte técnica aguçada, né? A parte do drible, do improviso, do toque diferente, enfim. Mas os espanhóis, eles têm a parte tática e a frieza do jogo. Porque, assim, a Kings League é um jogo muito mental e comportamental. Ela tem vários momentos do jogo. Se você sai um pouquinho fora do jogo, você pode perder o jogo, de repente tomar um gol duplo, enfim. E os espanhóis, eles, por mais que eles estejam perdendo o jogo, eles não saem do jogo. Eles vão controlando o jogo, para, às vezes, no final, arriscar uma bola. Tanto é que o Porcinos, eles eliminaram a Fúria e o Dendele, e mais um outro time, tudo no gol duplo, nos últimos 2 minutos. Eles foram arrastando o jogo, e no último minuto, nos últimos 2 minutos, que era gol duplo, fizeram o gol. Los Troncos contra nós, que foi o time campeão, eles conseguem ditar muito o ritmo do jogo. Eles sabem a hora de acelerar, sabem a hora de dosar o jogo, ficar controlando, ficar com um goleiro, controlando o jogo. E aí o brasileiro, ele é um pouco mais... não é afobado, mas ele quer, às vezes, muito rápido as coisas, sabe? Às vezes não consegue ficar atrás do placar, porque sabe que tem uma qualidade técnica melhor, então, às vezes, ele não aceita estar atrás do placar. E os espanhóis, não, eles conseguem controlar muito o jogo. Então, acho que isso aí é a principal característica deles, sabe? Do controle do jogo, de não sair do jogo por nada. Deixar o jogo até o final para ver para onde vai. Entendi. E foi no detalhe ali, né? O jogo acabou, acho que 6-5 para eles. Vocês fazem até um gol no final ali com o Bolt. E agora lá na Espanha a gente já teve a mudança de formato, né? A gente teve no Brasil aqui, a gente passou de 3 para 6 wildcards. Lá na Espanha tem 12, né? Muito se fala que aqui no Brasil esses 6 é só uma entre-safra para a gente tornar 12 wildcards, né? E aí dá uma maior, não é competitividade, eu diria, mas uma maior qualidade técnica, né? Já que a gente vai poder investir mais nos atletas e profissionalizar ainda mais. Você tem alguma preferência? Assim, claro que no sentido esportivo, né? O de 12 vai entregar mais para a liga, mas no contexto geral, tu tem alguma preferência sendo 3, 6 ou 12 wildcards? Cara, eu achei que foi bem bacana essa questão de 6 draftados e 6 wildcards. Porque você consegue também dar chance para... Por mais que não tenha tido tryout, né? Que as pessoas podiam qualquer um podia se inscrever e aí a liga
selecionava os atletas para fazer o tryout, mas teve essa questão de a gente levou vários jogadores antes do draft para fazer testes, para analisar, para ver, enfim. Isso aí dá chance de você olhar mais jogadores. É que assim, como aqui no Brasil foi tudo muito rápido, a gente não sabia, né, quando que, se ia ser 3, se ia ser 6, se iam ser 12, enfim. E a gente ficava meio que analisando os cenários. E aí também você não tinha muito tempo para correr atrás de jogadores. É assim, se ficar com 12 wildcards, pode ser que melhore a questão técnica? Pode, porque você vai poder trazer jogadores de vários lugares do país, enfim, de outras modalidades, de futsal, do futebol de campo, do futsal mesmo. Só que tem que ver a questão de investimento também, né? Porque assim, já melhorou bastante agora, né, a questão do investimento para os jogadores. Claro que os draftados ainda não ganham a mesma coisa que os wildcards, são contratos diferentes, mas já melhorou um pouquinho para eles. E se melhorar ainda mais com 12 wildcards, pode ser que a questão técnica melhore um pouquinho mais ainda, né? Porque jogadores, às vezes, que estão no futsal e não querem migrar para... porque não sabe o que é a Kings League ainda, ou futebol de campo, enfim. Mas a gente já está começando a ver essa migração, sabe? De questão não só da parte financeira, mas da questão de visibilidade para os jogadores. Então, assim, eu gostei dessa questão de 6 e 6. Se continuar 6 e 6 pro próximo, para mim vai estar ok também, tá tranquilo, porque eu achei que o nosso draft foi legal também. Os jogadores draftados, acho que a maioria ele tem chance de virar wildcard, que são os times que indicaram, né, os jogadores. Então não veio de fora, a gente teve que contratar. Então eu acho que vai dar praticamente na mesma, se ficar 6 e 6 ou 12 wildcards, porque é tudo jogador de qualidade hoje. Não vai ter aquela disparidade de wildcard para draftado no split. Entendi. E vocês, né, pra galera aí, acho que todo mundo sabe, mas vocês levaram 10 nomes pro draft, né? E vocês conseguiram pegar seus seis primeiros, ou não? Porque quando eu conversei com o Preto aqui, ele falou que dos 10 nomes dele, né? Ele teve dois. Ele pegou todos os 10 nomes que ele indicou, ele pegou os 6 jogadores dos 10 nomes que ele tinha indicado. Só que entre os 10, dois jogadores deles, ele falou que outros times pegaram. Eu queria saber se aconteceu isso contigo também. A gente indicou 10, dos 10, a gente pegou 5 da nossa lista e pegamos um da lista de uma outra equipe, que não estava na nossa lista. E pegaram dois atletas da nossa lista também. Entendi. Então, da nossa lista de 10, 7 estão na Kings League. Né? Entendi. Então, meu amigo, esse negócio aí de amizade não teve, não. Tá lá, tá no bolo. É jogador bom, quem puder que pegue primeiro, tá certo, né? O draft tem esse charme, né, cara? Além de você tem que ter uma estratégia no draft também, né? Isso que eu gosto do draft, porque você tem que pensar o que os outros times podem fazer, o que você pode fazer, qual é a sua posição de escolha, qual é a sua preferência de posição. Então, tem muitas coisas envolvidas que, se você não tiver um planejamento certinho com toda a comissão técnica, você pode, às vezes, pegar 3, 4 jogadores na mesma posição e ficar defasado em outra. Então, graças a Deus, a gente conseguiu equilibrar bastante assim, o nosso time, o draft. E com base nisso, né, foi que vocês tornaram o Murilo wildcard, né? Um dos melhores jogadores da liga. A gente fez até uma live antes aqui, com toda a galera das páginas, né? Eu, Henry, João do Corte Kings League, Rodrigo do Hora Esportivo, enfim. A gente estava juntando um monte de página para fazer live, a gente passou para os elencos e a gente falou que Murilo deveria se tornar um wildcard, e foi mais ou menos o que aconteceu, né? O medo de botar ele ali na lista e alguém pegar, é melhor garantir. Foi assim que o Dendele perdeu o Tuco, né? Que a gente vai falar depois, que foi pro Flux, que foi jogador seu, inclusive, no Corinthians, mas então vocês preferiram já garantir Murilo, né, como wildcard, né? Cara, o Murilo é uma história interessante porque ele foi o nosso 8º pick. Foi 8º ou 9º? Foi o nosso 8º no primeiro draft, né? E assim, a gente tinha com a gente no primeiro split, a gente precisava de 2 defensores, pelo menos. A gente precisava garantir o primeiro defensor nosso, que foi o Melequinha, que eu já tinha jogado junto, enfim, sabe da qualidade dele, da intensidade do Melequinha. E o Murilo, eu conhecia de jogar contra, mas tinha jogado contra acho que 2 vezes. O Murilo é do campo, do futebol de campo, ex-profissional de campo e tal, e do futsal ele estava migrando faz pouco tempo. E ele estava na nossa lista. Só que a gente foi deixando meio que pro final e a gente falou, ninguém pegou o Murilo, vamos pegar ele. Só que ele surpreendeu muito positivamente. Ele, além de ser muito bem fisicamente forte, ele é muito inteligente jogando. Então,
Eu acho, na minha opinião, ele foi o nosso jogador mais regular durante o primeiro split. Ele foi bem em praticamente todas as partidas e mereceu muito ser contratado de wildcard. Além disso, o Murilo tem o Refluxo, que é a torcida organizada do Fluxo, é organizada pela família do Murilo, enfim. Então teve uma sinergia muito legal assim, entre família, Murilo, Fluxo. Então juntou tudo e nada melhor do que premiar ele como wildcard da gente. E a gente ficou muito feliz, né? Massa. Não sabia dessa história do Refluxo, não. Interessante saber. Mostra que ele já tem uma conexão com o time, né? Só que aí tem a parte ruim, porque infelizmente você teve que se desfazer, né, de todo mundo ali. Então, como foi que chegou a notícia e repassar para a galera que, tipo, ó, eu vou ter que me desfazer de vocês, a gente não tem mais draftado, porque assim, se os draftados eles pelo menos voltassem todos, né, pro draft e vocês conseguissem indicar mais alguém, beleza, não era tão chocante, digamos assim, né? Mas nesse cenário foi assim, ó, ou eu vou te garantir como wildcard, ou eu vou te botar no draft, ou então eu vou perder uma indicação que eu tenho de um jogador que pode ser melhor ou mais experiente que você. Então, como foi para tu passar isso para a galera? Então, como eu falei antes, como foi tudo muito em cima da hora, né? A gente não sabia se a princípio ia continuar 3 wildcards e os 9 draftados, mas os draftados iam voltar para o draft para todo mundo resselecionar os jogadores. A gente achou que ia ficar nisso. E aí depois, quando veio essa notícia, a gente, como Fluxo, a gente estava conversando com a Kings para ver se os draftados não podiam voltar automaticamente para o draft. E além disso, a gente indicar mais jogadores, não só nós, mas todos os times. Então estava nessa questão se ia continuar isso ou não. E aí, quando veio essa informação, né, que cada time ia poder indicar 2 goleiros e 10 jogadores de linha, no total, pra gente foi uma surpresa, mas a gente ficou chateado, claro, porque a gente teve uma conexão muito legal entre jogadores, comissão técnica, staff, fluxo, durante o primeiro split, porque a gente passou por vários altos e baixos, e nos momentos que a gente estava lá embaixo, a gente se uniu muito, assim, sabe? Teve essa parte de grupo foi muito forte, tanto no Brasil quanto na França. E aí, quando você tem que dar essa notícia para os atletas, falando que estava todo mundo dispensado por causa da mudança de regra e que a gente não ia aproveitar todo mundo, foi triste, assim, né? É difícil, né? Porque você acaba, às vezes, momentaneamente, acabando com o sonho. Você não acaba porque vão ter outras oportunidades para todo mundo, né? Mas, momentaneamente, você acaba apagando um sonho, uma história de uma pessoa que estava pensando nisso num médio e longo prazo, né? Mas claro que a gente tem todos ali uma consideração imensa, a maioria entendeu também de como que estava sendo formado, né, agora o novo segundo split, e eu acho que está tudo bem com todo mundo, a gente se fala, tudo amigo ainda, enfim, e espero que todos estejam bem também. É coisa da bola, né? Às vezes acontece, não é o que você quer, mas é o que tem que fazer, enfim, coisas da vida. E aí, uma outra mudança que a gente vai ter agora nesse split, aparentemente a gente vai ter uma nova carta, né? A Kings League postou aí nas suas redes sociais pedindo para a galera votar numa próxima carta. Eu achei todas ruins, tá? Sendo bem sincero. Eu sugeri 2 no meu Instagram, aqui na Casa da Kings, que eu acho para mim muito melhor, que é uma carta do você anular um gol adversário, por exemplo, a partir no segundo tempo ali, se você toma um gol e sua carta é gol anulado, você automaticamente aciona e aquele gol é anulado, então você anula o gol do adversário. E a outra que eu sugeri também foi uma carta de escalonado, você voltar a ter um escalonado no segundo tempo, por 2 minutos ali, você escolher, um contra 1 ou 2 contra 2. Mas, né, isso aí foi só a minha sugestão. O que está em votação aqui é a carta do 4 minutos sem impedimento para a equipe que escolher, né? Essa para mim é ok, mas aí tem pênalti para o rival, tem a carta que o goleiro não pode usar a mão e um desafio do escanteio. Qual é a que tu acha que faz mais sentido assim, como ela pode impactar ainda no jogo novo? Assim, de escanteio eu acho besteira, né? Não, acho que não tem nexo nenhum de escanteio. A do impedimento, eu acho que é a que faz mais sentido, e é o que mais vai fazer a gente treinar mais uma outra situação de jogo, porque assim, a 15, para dar treino é muito difícil para o treinador. Você precisa treinar muitas situações de jogo por um período curto que vai acontecer no jogo, mas que pode decidir o jogo. É diferente do futebol normal, que ele começa do mesmo jeito e acaba do mesmo. Você vai treinar um padrão para o jogo. Na Kings League você tem que treinar escalonado, dado, suspensão, gol duplo, a parte do 6-6,
E, enfim, e agora, se tiver essa questão ainda do impedimento, você vai ter que treinar mais situações de impedimento também, ou tanto para atacar quanto para defender. Isso aí, para a parte do jogo, é legal, porque vai ter que ter mais estratégia, o treinador vai ter que pensar em novos formatos. E eu acho que para a questão de entretenimento, a questão de você anular um gol do pênalti, pode ser um pouco melhor, assim. Você escolher um jogador adversário para bater um pênalti, e se ele não fizer o gol, vai um gol para o adversário, isso para entretenimento. E para a questão de ser uma coisa mais rápida, eu acho que vale. E a questão do goleiro, cara, eu votaria na questão do goleiro sem pôr as mãos, porque você consegue bolar estratégias também para essa carta, entendeu? Bola, né? De bola, pode pôr o goleiro linha, enfim, você pode fazer algumas outras coisas para. A do escanteio é o que eu menos gosto. Agora, se fosse para colocar em votação, a de impedimento primeiro, do goleiro segundo e a pênalti em terceiro. Tá bom, tá bom. Boa escolha. Eu não tinha pensado essa do goleiro, não. Eu achei várzea demais essa opção. Eu já tinha bloqueado ela da mente. Mas é verdade, porque assim, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter muito uma posse de bola, né? Porque se você tá atacando para um time que não tem goleira, pô, é basicamente pegar a bola, chutar no gol, ali uma bola alta que a bola vai entrar. A trave da Kings League já é maior que o normal. Então, se o cara não pode usar a mão, já era. Agora, se você realmente é o time que tá sem poder usar a mão, você vai ter que trabalhar muito na posse de bola ali, de repente, sei lá, descer muito uma linha de 2 caras na barra, mas ao mesmo tempo você vai tirar o impedimento, né, da equipe adversária. Então, realmente é uma situação complexa que gera situações de jogo que eu não tinha parado para pensar. Faz sentido, velho. E a gente, como treinador, precisa pensar em várias coisas que podem. E a Kings League é isso, cada dia, cada semana pode ter. Eles gostam muito de inovar, assim, parece que é para tirar mesmo da zona de conforto. Já está tudo muito estruturado, vamos ampliar para ver se sai mais gol, mais alguma coisa diferente para dar mais emoção para o jogo, né? E a gente, como treinador e time, precisa quebrar a cabeça, não tem o que fazer. E aí, falando ainda de Kings League, né, das regras em si, o Fluxo eu acho que é um dos times. Eu não tenho os dados aqui, mas eu sei que o Fluxo é um dos times mais privilegiados na questão do pênalti do presidente, porque os dois caras sabem bater bola, né? Eles sabem bater na bola, Nobru e Serol ali, tipo, é muito diferente. Apesar de Luqueta, por exemplo, ter feito muito gol de pênalti, mas dá para ver que ele não tem, tipo, muita habilidade, muita técnica. Então vocês contam com isso, assim, no fundo, assim, tu fala, porra, se tiver 1-1, dá para chamar o pênalti e botar os caras para bater, ou vocês realmente não cogitam isso em momento nenhum do jogo? E eu não lembro se vocês já tiveram algum jogo que vocês não acionaram o pênalti do presidente e foram de shootout. Como é que funciona isso? Eles cobram, porque eu sei que eles entre eles fazem um revezamento, né? Cada um bate um, ou até um perder, eles batem, porque os caras querem, porque pro pênalti, pro presidente também é muito legal, é o momento dele aparecer ali na transmissão, de somar, né, com seu time ali, porque, pô, você vai adicionar um gol no placar, às vezes esse gol pode fazer a diferença para o time ganhar um jogo, né? Sim, assim, a questão do pênalti presidente é muito importante na questão do entretenimento, né? Não tem, isso é claro, assim, né? Mas também tem a questão do jogo. Voltando na pergunta, a gente já deixou sem acionar, sim, pênalti do presidente, inclusive contra o Nivelado nas quartas de final, como eles não tinham, a Nive não bate pênalti, se a gente acionasse a nossa carta, eles iam acionar o shootout deles. E a gente estava ganhando o jogo. Então a gente não quis correr o risco de repente, vai que o nosso presidente perde o pênalti, a dar a chance deles baterem o shootout e encostar no placar. Então você tem que correr também com o regulamento, com a regra a seu favor, né? No Mundial, acho que foi nas oitavas, contra o time do Peru, que estava o Davizinho, inclusive, que a gente ganhou deles, a gente também não acionou, porque eles também não tinham batedor de pênalti, né? E aí devia pro shootout, e a gente estava com o placar na frente. Então, foram essas 2 vezes que a gente não acionou o pênalti do presidente. E a gente sabe que eles sabem bater na bola, o Serol sabe, ele joga futebol semanalmente, o Nobru um pouquinho menos, mas também sabe bater na bola. Claro, todo gol importa, não tem essa, não é importante, é importante. A gente sabe que é importante o gol do presidente, só que a gente não pode depender do presidente para ganhar um jogo, entendeu? A gente sabe que tem um risco do presidente não fazer o gol, e a gente, como equipe, vai ter que correr dobrado para fazer outro, ou não tomar mais para ganhar o jogo. Mas sempre é importante. Tanto é que a Fúria perdeu porque o Cris perdeu o pênalti. Não dá para saber. Perdeu o pênalti, perdeu por um gol. Então não dá para saber. Mas, como você falou, todo gol importa. Então, claro, quanto mais gols os nossos presidentes fizerem, ou todos os presidentes fizerem, mais chances os times vão ter de ganhar o jogo. Isso é fato.
Entendi. É isso, né? E isso impacta em tudo, porque, como você falou, o shootout, ele é um negócio que decide jogo, né? Léo Gol fez muito gol, assim, pelo nivelados, pela falta do pênalti do presidente lá. E então, tudo é muito legal da Kings, que tudo influencia qualquer situação de jogo, né? Por exemplo, é uma pergunta que eu tenho aqui, que eu fiquei muito curioso para te perguntar, que já é agora mudando um pouquinho mais a pauta, e a gente falar mais em relação ao elenco mesmo, né? É o processo de montagem de elenco, os wildcards e tal, como é que foi isso para tu? Mas já que a gente tá falando aí desse shootout, né, desse X1, vamos começar com ela, que é como foi para vocês perderem Bolt, né? Porque, pô, é referência na modalidade X1. Eu sou de Recife, então acompanho muito X1. Ele e Vitão, eles sempre falam, né, que eles quebraram a banca porque o X1 é muito lá do Nordeste e eles foram o primeiro galera que é fora do Nordeste a conquistar o cinturão e tal. E ele foi um destaque na Kings League na parte do X1. E aí que é um momento assim fundamental no jogo. Vários jogos são decididos na parte do X1, porque às vezes a gente não lembra, porque é no começo. Mas assim, às vezes você tem ali no escalonado 3, 4 gols de um time e no final da partida você vai ver que o time venceu por 1 ou 2 gols de diferença. Então o escalonado foi fundamental naquele jogo, né? E aí vocês perderam esse cara que era uma referência. Como é que vai ser para esse segundo split? Quem é que você está pensando em substituir nesse lugar? Bom, a perda do Bolt foi ruim para nós, para o fluxo, né? Porque, como você disse, ele teve, principalmente no Mundial, ele teve números muito bons, não só no X1, mas até no 6x6. O Bolt, quando a gente foi atrás dele, no começo era mais para essa parte do escalonado mesmo, na parte do 6x6, meio que descansar ele, usar ele para o escalonado e para o dado. E aí, no decorrer do campeonato, do primeiro split do Mundial, ele foi se adaptando muito bem ao jogo 6x6 também. Então, ele não ficou só como exclusivamente do escalonado. Ele ajudava a gente no escalonado e na parte do jogo. Só que para ele foi muito bom, né? Uma proposta. A gente tentou, né? A gente conversou com ele para ver se ele pudesse ficar, se era uma proposta para ele para o fluxo, mas ele viu que era uma proposta, uma oportunidade muito boa para ele de sair, tanto financeiramente, como uma parte de experiência de vida, outra cultura, enfim. E a gente sentiu muito a perda dele. Cara, a parte do X1 agora a gente vai ter que estudar, né? O que a gente vai fazer. A gente tá com alguns jogadores, vários jogadores novos, né? Então a gente tá, do elenco passado, a gente manteve só o Elber, o Murilo e o Júlio, o MV, né, também. E o resto é jogador novo. Então a gente tá estudando, são várias possibilidades tanto do X1 quanto do dado, né? Que 60% dos jogos são decididos, né, nesses dois momentos do jogo. E, enfim, estamos treinando, não dá para cravar, será esse ou vai ser aquele ainda. A gente está estudando algumas possibilidades, depende do adversário, também não dá para cravar todo jogo com esse jogador. A gente tinha todo jogo com o Bolt, porque o Bolt era especialista nisso e a gente sabia que ele ia meio que se garantir. Agora a gente não tem um especialista no X1, mas a gente tem outras alternativas. A gente tem especialista de marcação, a gente tem especialista no ataque, a gente pode sair com um goleiro, a gente pode sair no X1 um contra um, enfim. Tudo depende do adversário, né? Então a gente está tanto estudando quanto treinando várias possibilidades. Com certeza não vai ser um jogador todos os jogos, não, claro, o Bolt. Isso aí a gente vai rotacionar bastante, de acordo com o adversário. Entendi. Faz sentido isso. E assim, outro cara que vocês trouxeram agora, né? Diferente de Bolt que vocês perderam, vocês conseguiram trazer 8-6, que, pô, querendo ou não, a gente sabe que o G3X e a Fúria tem uma mídia maior, né? Às vezes, não vou nem falar de salário, porque seria leviando da minha parte, eu não sei, não tenho informação sobre isso, mas, pô, os caras têm mídia maior, os caras têm um contato direto com o Neymar, que isso abre 500 mil portas em diversos sentidos, né? Claro que tem a qualidade, mas, por exemplo, o Lelete, através dessa porta e da qualidade dele, chegou no Santos, treinou 2 meses lá no Santos, então, você sair da Fúria para outro time, pô, requer algo forte, ou uma proposta de financeira, ou uma proposta de projeto em si, né? E eu queria que tu me contasse, assim, contasse pra galera como é que foi para chegar e abordar 8-6 e dizer, ó, vem para cá, vem correr com a gente aqui nesse split. Como é que foi essa negociação? Então, 8-6 eu joguei com ele futsal, né, na Unimpro, em 2007. Jogamos junto. Aí cada um foi para um lado, enfim, mas a gente se cruzou várias vezes jogando contra, enfim. E o ano passado, claro, acompanho ele também nas redes sociais, por mais que ele, na parte de entretenimento dele, eu gosto muito, né, daquilo que ele faz. E no Mundial a gente se encontrou lá na França, fomos conversando, não fiz nenhuma proposta para ele, também nem sabia de nada. Perguntei só se ele ia continuar na Fúria, ele falou, eu pretendo, claro, se eles quiserem que eu continue na Fúria, eu pretendo continuar.
mas ninguém sabia como que ia ficar, né, a Kings, né, no segundo semestre. E aí, quando abriu essa porta de 6 wildcards, 6 draftados, entramos em contato com ele e com a Fúria, com o pessoal da Fúria, com o Dudu. Dudu, você vai ficar com o 86? A gente tem interesse nele. A gente está estudando aqui, porque eles também estavam com um projeto de wildcard dos outros jogadores draftados, como o Dedo e o Vitão. Não sabia se ia sobrar outras vagas também para wildcard. De acordo. E aí, assim, é tudo de acordo com a montagem de elenco de cada time de estrutura. Não tem como saber o que acontece na Fúria, né? Mas eu sabia que o 86, eu falei, o 86 nos interessa, a gente vai fazer uma proposta para eles. Falei, tudo bem, não tem problema, pode fazer proposta e a gente vai conversando. E a gente apresentou um projeto de jogo, o Fluxo, como hoje, querendo ou não, o Fluxo no primeiro split era visto como um time parte de baixo da tabela. Depois que a gente fez o primeiro split e do Mundial, a gente já está sendo visto como parte de cima da tabela. Então, ele vai ter visibilidade no Fluxo. O Fluxo está vindo com uma estrutura um pouco melhor nesse segundo semestre, na questão de visibilidade também. Eles têm uma mídia muito forte com o Brucerol, enfim. E tem aquilo, né? Na Fúria, às vezes você vai ser mais um jogador. Querendo ou não, você já tem as estrelas, a Lelete, Lipão, Jacinho, agora o Dedo, enfim. E o Fluxo é um time que não depende muito do individual do jogador, é a parte coletiva, assim, a gente preza muito pelo coletivo. E o 86, ele vai ser uma peça fundamental para a gente em vários aspectos, né? E aí tem a questão de ser do futsal, de ter uma leitura muito boa de marcação, de ter um pensamento um pouco rápido, de ser o cara do entretenimento também, que isso aí também, querendo ou não, ajuda pro próprio time, né? Ele é um cara super divertido, enfim, é muito competitivo. Eu conversou com ele, fez a proposta, falou da importância dele pro time, né? E aí juntou a questão de salário, a questão de estar em São Paulo, a questão do entretenimento, de ser no Fluxo, de ser um cara que vai ajudar muito a gente, né, pro campeonato, e aí ele aceitou a proposta. E a gente ficou feliz também. Massa, massa. Você falou aí, né, dessa parte de cima de agora ser visto como a parte de cima por um trabalho que vocês fizeram dentro de quadra, né? Isso aí não foi mídia, isso aí não foi nada, isso aí foi trabalho de vocês. Vocês começaram ali, como você falou, mais ou menos mal o primeiro split, foram crescendo, chegaram na semifinal, foram para a semifinal do Mundial também, então, porra, tá de acordo com o que vocês fizeram. E aí, velho, só para repassar aqui, os wildcards já anunciados, né? Iago Soares, Murilo, que fez um... Iago Soares, que, porra, é um cara gênio da modalidade, dispensa comentários, estava na Loud, que, com todo respeito, foi uma barca, né, no primeiro split, não conseguiu render, mas, pô, é um cara que dispensa comentários. Murilo, um dos melhores jogadores do primeiro split da King League Brasil. Elber, mesma coisa, craque de bola. Aí você tem 86, Tuco, que foi também um dos protagonistas, né, do primeiro split, seu jogador também, e que surpreendeu todo mundo ele ter saído do Dendele, porque ele era capitão do Dendele, era um homem de confiança de Preto, né? E depois JP, que também a carreira do cara já mostra tudo, ele com Barata são os campeões, né, da Copa do Mundo de Nações, foi o cara que pegou o primeiro pênalti de Kelvin até. Então, meu irmão, o Fluxo acertou muito ali, eu acho, nesses wildcards, e imagino, né, pela galera, não foi barato, né? São nomes fortes aí, então o investimento foi alto. Preto já comentou no Dendele e ele fez isso no primeiro split, e acredito que a G3X já confirmou isso também. Vocês vão ter um sétimo wildcard? Já tem algo em mente, preparado assim, ou vão deixar para ver? Não, a gente está pensando já em alguns outros nomes. A gente só precisa entender o que a Liga vai fazer com relação a isso, né? Porque, assim, a gente sabe se de repente o jogador machucar, não dá para de última hora trazer um outro jogador sem estar no contexto. Então, sim, a gente está atrás já de mais um ou dois wildcards para pelo menos estar no elenco treinando. Caso precise, né, numa questão de lesão, o jogador já está pronto para jogar. Não sair correndo atrás de, machucou, e agora o que a gente vai fazer? Quando for pensar, acabou o campeonato. O campeonato é muito curto, né? Não dá tempo de, no meio do campeonato, pensar o que vai fazer. Tem que deixar tudo meio que programado, já ajeitado, ajustado. Então a gente já tem alguns nomes. Inclusive, vamos ver se até semana que vem a gente já fecha esses nomes para começar a treinar com a gente, enfim. Mas a gente já quer trabalhar pelo menos com mais dois nomes. Entendi, massa. E aí, para finalizar aqui, ó, vou fazer um bate-bola rápido, tá? Papum, eu vou falar, você já me diz o que é que vem à mente aí, e aí a gente encerra. Então, eu vou começar o bate-bola que é Kings League em uma palavra.
Emoção. Nobru, em uma palavra. Entretenimento. Serol. Competidor. Carta da Kings League que você mais odeia. Star Player. E a carta que você mais gosta. Coringa, né? É isso. Então é isso, rapaziada. Esse aí, ó, foi Paulo Neto, treinador do Fluxo. Professor, obrigado demais pela moral. Antes, né, se você quiser falar mais alguma coisa, claro, o espaço é seu. Mas antes aí da gente finalizar, já deixa uma mensagem para a galera do Fluxo aí, porque isso aqui vai chegar na Reflux, né? Então, para animar a galera e para ser cobrado também, né? Porque quando você fala, você às vezes tem que cumprir. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, o contato de vocês, tá? Essa conversa, esse bate-papo foi muito bacana. Agradecer o Rodrigo, a Casa da Kings, tá sempre aí cobrindo, né, com maestria as matérias, enfim, a Kings League num todo. E falar com o pessoal do Fluxo que a gente está muito animado com o time. Eu tenho certeza que a gente acertou muito, tanto nos wildcards quanto nos draftados. Pode esperar um fluxo muito mais competitivo, mais inteiro no jogo, com mais experiência também, né? Porque o primeiro split foi meio que um turbilhão de emoções, a gente foi ter que aprender no meio do campeonato, e agora a gente está mais encaixado, já está mais dominando um pouco mais, né, o jogo. Claro que a gente não sabe de tudo, pelo contrário, cada dia é um aprendizado novo. E pode esperar que o fluxo vai para as cabeças. O objetivo é estar no Final Four, né, lá na última data da Kings. E, claro, a gente chegou numa semifinal. Eu falo como treinador, né? O objetivo de um time é sempre fazer todos os jogos do campeonato, ou seja, chegar até a final. Aí a final é um jogo especial, um jogo único. A gente não sabe o que pode acontecer, mas nosso primeiro objetivo hoje é chegar na final, né? Ser um pouquinho melhor do que a gente foi no campeonato passado, e na final a gente vê o que vai dar, enfim. Então a torcida pode cobrar o fluxo, empenho não vai faltar, desempenho não vai faltar. Claro que às vezes acontece uma parte técnica, tática ali, aqui que acontece, que é do jogo, do esporte, mas a parte de correr, de lutar até o final, pode ter certeza que esse é o espírito do fluxo.